infelizmente, eu não fui... E eu falei infelizmente 2 vezes, que é para ser incisivo. Quando Jesus dizia em verdade, ele está dizendo, cara, para ficar ecoando na sua mente quando você repete duas vezes uma coisa. Então, infelizmente, terceira vez falando infelizmente, para ser bem redundante, eu não nasci no berço dessas 2 igrejas. Eu já passei por algumas igrejas, eu praticamente nasci no berço evangélico e minha mãe era da igreja Assembleia de Deus, uma igreja que eu respeito muito hoje, mas que era muito difícil nos anos 80, anos 90, você conseguir servir a Deus na igreja, porque assim, era muito julgo humano, né? Você era realmente totalmente, absolutamente controlado pelo homem. Eles diziam exatamente o que você poderia fazer e o que você não poderia fazer. Eu, um moleque de 10 anos, eu não podia, exemplo, jogar uma bola nos anos 90. Eu não conseguia, eu não podia jogar uma bola. Jogar uma bola era pecado, andar de bermuda era pecado, e a mulher rapar o pelo do sovaco era pecado, calça era pecado, isso era pecado, aquilo. Então, assim, na verdade, assim, viver, cara, era pecado, respirar era pecado, era muito difícil. Eu lembro que minha mãe dizia que eu tinha que ir para a igreja com ela até os 14 anos, ou até os 14, 15, até porque eu acho que os jovens amadureciam mais rápido naquela época. Ela dizia, até os 15, eu não vou te obrigar, enquanto eu conseguir te obrigar aí, eu vou obrigar. E ela foi me obrigando até os 14, 15, com o dia que ela me disse, você vai agora se você quiser, eu nunca mais fui. Meti marcha, falei, meu Deus do céu, não aguento essa parada, esses caras aqui, esses terno verde, gravata abóbora que ele não mandar na minha vida. Nada contra o abóbora. O verde eu tenho, eu não gosto nada de verde. Mas assim... Fica a dica, hein? Toda vez... Verde não tem mundial. Ups. Isso aí é uma parada muito louca. Então assim, quando falou, pô, pode sair, eu vazei. Falei, eu não quero mais. E eu já tinha chamado, mano, de Deus para minha vida na época. Eu, molequinho, eu pregava naquele círculo de oração, sabe? Pregava no círculo de oração, era meio profeta, até isso eu já fui. Eu era meio profeta, tal. Só que meu pai, eu já contei isso em outros lugares que eu passei. Meu pai, ele era um trabalhador, mas sabe aquele trabalhador dos anos 90 que vendia um fuminho na quebrada? Sim. Ele era um trabalhador meio traficante. Quando a gente fala traficante hoje, a gente pensa nos grandes traficantes que existem Pablo hoje. Escobar, no Pablo, as facções que existem em São Paulo, Rio de Janeiro. Não, é aquele cara que ele trabalhava, mas levava dentro da marmita uns fumos para vender pros pedreiros na obra. Né? Então, ele vivia ele vivia no mundão, gostava de samba, tocador de tantã. O negão era embaçado. Só que assim, a minha mãe era dirigente de círculo de oração, mulher de Deus, pentecostal, oradora de monte. Então eu vivi, na verdade, esses dois reinos. Dois mundos, né? Esses 2 mundos dentro de mim, assim, sabe? Assim, eu tinha muito respeito pela minha mãe, tinha muito temor no que ela dizia, no Deus que ela servia, e ainda tenho. Tem hora que eu dou uma aprontada com alguma coisa, faço alguma coisa, minha esposa fala assim, eu vou ligar pra sua mãe. Eu falo, não precisa de ligar, não, eu já vou lavar a louça. Então, assim, eu tenho ainda esse temor, né, referente à minha mãe, assim, e meu pai, eu tinha aquela admiração. O negão era da hora, mano. Referência, né? Era referência na quebrada, o vulgo Seu Dié, onde ele passava aquela ideia de quebrada mesmo, dos botecos, de todo mundo reconhecer ele, saber quem ele era, técnico de time de futebol. Então assim, quando eu vi o negão, eu falava, cara, eu quero ser esse negão aí, mano, quero ser desse jeito. Ele me trazia mais referência do que a minha mãe, mas minha mãe trazia o temor de Deus. Então os dois se separaram um tempo, e ele foi morar em outro lugar, moravam na mesma quebrada, mas em casas diferentes. Foi quando eu falei pra minha mãe que eu queria morar com o negão. Falei, não, mano, vou com meu pai, mano. Pai é top, e é o seguinte,
samba rock o dia inteiro, aquelas músicas dele, aquele cara alegre que fazia brincadeira. E eu achava a religião da minha mãe uma parada muito dura, muito sinistra. Eu me sentia assim como um réu no banco do juiz, que toda hora eu tava errado, mano. Toda hora eu errava, sabe? Assim, parecia o Chaves, mano. Você acha que o Chaves toda hora ele erra? Ele tenta alguma coisa, o seu barriga. Ele tenta, Deus é o seu barriga e eu sou o Chaves. Toda vez que ele chega na vila, eu recebo ele com uma pancada, assim, sabe? Pô, cara, eu não Tanto é que tem uma frase, né? Tinha que ser o Chaves de novo. Então, assim, pô, a gente se sente assim com a religião, mano. A religião amassa você, mano. Daí você fica nessa parada do que é certo, do que não é certo. Se eu tô agradando a Deus, se eu não tô, daí você fala, sabe qual que é real? Eu não dou conta, mano. Sim. Eu não dou conta de ser essas pessoas que estão dizendo que eu sou. Sim. Eu lembro que quando eu voltei para Jesus, uma das coisas que eu disse para ele, adiantando a história, né? Uma das coisas que eu disse para ele foi o seguinte, falei, Deus, deixa eu falar uma parada para você. Já tentei te servir umas 2, 3 vezes, eu não consigo, eu não quero ser crente, eu não gosto de ser crente. Deus, ser crente é chato pra caramba, mano. Porque toda a referência que eu tinha de crente era aquela lá, mano. Que eu não servia, que eu não era capaz, mano. Sim. Que toda hora, mano, toda hora, daí é o que o Paulo vai falar depois. O Paulinho, o apóstolo Paulo, aquelas ideias que ele vai trocar com nós, ele vai dizer, peraí, o bem que eu quero fazer, esse aí eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. E refaço. Então o mal, mano, o mal me agradava mais do que o bem. O mal me preenchia mais que o bem. Me preenchi mais e num samba, né, ver meu pai tocando o tantã dele, do que ir na minha mãe, naquela gritaria do caramba que ele estava. Eu não me conectava àquilo, por mais que eu acreditava que toda a referência de Deus que eu tinha era aquilo. Mas aquilo não me conectava, mano. E também tem aquilo, né? O lugar que você vive, né? Querendo ou não, eu vim da periferia, né? Então você acaba sendo influenciado sobre aquelas situações ali, né? Sim. Então, tipo, tá todo mundo indo pro rolê, você quer ir junto, porque tá todo mundo que você tá ao redor ali de você, você tá vendo, você tá enxergando, você fala, mano, pô, o moleque tá indo, tal, todo mundo, vou junto, vou e estar. A galera não tinha quem... É uma galera da hora, digamos assim, sim, né? Não, tipo... E eu penso que, tipo assim, no tempo antigo, o pessoal não tinha aquela pessoa que, tipo assim, mano, chegava em você, trocava uma ideia só, falava assim, antes de ir pro rolê, vamos ali num lugar ali comigo, tal, vamos ali numa igreja, tipo aquilo, não, você não vai pra igreja, então você é pecador, você tá errando, você tá indo contra Deus, né? Tá ligado? Então acho que era bem assim o diálogo, né? E outra também, né, mano, hoje, minha mãe dizia assim, você vai se decepcionar no mundo, mano. Você vai se decepcionar no mundo. Pô, vou falar uma parada aqui que... Pô, fontes da minha cabeça e da minha vivência, mano. Mas é o seguinte, antigamente era mais difícil você se decepcionar no mundo. Poxa, por quê? Porque os seus parceiros eram mais fiel, mano. Sim. Entendeu? Você ia no rolê, na função, às vezes você tava em 4, 5 caras, saiu um quebra-pau, todo mundo apanhava ou todo mundo batia, os caras não corriam, não existia uma covardia. Você ia andando a pé, mano, eu lembro que eu andava a pé aí os 6, 7 quilômetros, não sei se eu estou exagerando, pra poder ir numa balada, mano. Todo mundo ia passar debaixo da catraca do busão quando voltava da catraca, tinha cara que tinha dinheiro no bolso, mas vocês estão passando, eu vou passar com vocês. Então, assim, havia uma lealdade, uma simplicidade, uma inocência maior no mundo do que hoje. Hoje é o seguinte, mano, o Deus Mamon, ele se fortaleceu de uma forma que é o seguinte, o dinheiro separou os parceiros, as quebradas, os caras que andavam junto, a função, os brothers de escola. Isso separou. Então, hoje em dia, na verdade, é muito fácil uma criança se sentir sozinha. Sim. É fácil, mano, os moleques ter depressão, os moleques se sentir sozinhos, os moleques se sentir abandonados. Por quê? Porque hoje é o seguinte, cada um por si. Hoje o cada um por si, ele existe muito mais do que antigamente. Lembra, não sei se tem alguém de 80, 90 aqui. Ali tá aparecendo pelo menos 70, 60. Mas assim, era uma outra geração, mano. Era uma geração que os caras cuidavam um do outro. E aí, mano, vamos pro baile e tal, vamos. Então, pô, mano, não tô sem roupa não, mano, tô aqui meu macacão. Vai com o meu bagulho, mano, vai com a minha calça, vai com o meu tênis. Era a parada, mano.
É uma parada que hoje eu não vejo. Eu luto pra que os playboy dos meus filhos, que é tudo playboy, aqueles moleque, eu luto, mano. Eu luto pra eles entenderem o que é divisão, mano. O que é unidade. Quem divide multiplica. E é difícil eles entenderem um pouco isso hoje, porque eles não tiveram dificuldade, mano. Eles não sabem o que é pedir uma folha do caderno pro brother pra você conseguir terminar a lição. Porque sua mãe tá dizendo que vai comprar o caderno pra você, vai comprar. Todo dia eu pedia de uma pessoa, empresta um pra mim, empresta uma folha pra mim, empresta uma folha pra mim, porque meu caderno acabou a folha dia 1 e o pagamento lá em casa só era dia 20, mano. Então eu tinha que ficar 20 dias pegando uma folha de um de cada um, mano. Sim. Entendeu? Por isso que eu falo sempre, eu tenho medo da doença, mano. Sim. Ela eu tenho medo ainda. Eu peço pra que Deus me livre. Da pobreza eu nem peço, mano. Porque eu sei desenrolar nela sem problema nenhum.